E salve o tricolor paulista, Rick aqui com mais um boletim do São Paulo. Desde o jogo quinta-feira contra o Barcelona, né? A gente vai ficar essa uma semaninha sem jogos. Bastante coisas aconteceram aí durante esses últimos dias. E a gente vem aqui para trazer algumas dessas notícias, um compiladão dessas. Então vamos lá, vamos começar com a notícia que talvez esteja mais movimentando aí os bastidores do São Paulo. É uma possível conversa do São Paulo com o Alexandro, lateral esquerdo. O Alexandro ele tem 33 anos, ele é lateral da Juventus, mas ele já não vai continuar na Juventus, né? Isso já é uma certeza. E ele basicamente vai ficar livre de mercado aí agora no meio do ano. E ele ficando livre, obviamente, é um jogador top de linha aí, um lateral esquerdo que teve uma excelente passagem ainda quando mais novo pelo Santos e depois excelentes passagens na Europa. Então é um jogador que interessa a muitos clubes e o São Paulo é quem está mais próximo nesse momento conversando com o Alexandro para um possível retorno no Brasil. De informação que eu tinha, informação de um mês atrás, era que o Alexandro não queria de maneira nenhuma voltar para o Brasil nesse momento. Ele queria de repente ir para os Estados Unidos, ele queria de repente continuar na Europa num segundo pelotão ali, em times não tão expressivos. Mas as coisas talvez estejam mudando. O futebol é muito dinâmico, a opinião também é dinâmica. Aparentemente, a família do Alexandro talvez queira voltar para o Brasil. Então, com o São Paulo mais perto conversando, aparentemente ele recebeu uma proposta também da MLS. Vamos ver o que se dá. Há um mês atrás, o Alexandro não queria voltar ao Brasil. Isso é um fato, tá? É uma coisa que o Alexandro não queria fazer nesse momento na carreira dele. Porém, de novo, futebol é muito dinâmico. O próprio Lucas, quando retornou ao São Paulo um mês antes, não era nem possível ele voltar ao São Paulo, ele não queria também, e tudo acabou mudando. Então vamos torcer para um desfecho positivo, porque o Alexandre é um excelente jogador, e pode ser que ele ajude muito aí, né, nesse final de temporada, nesse meio para final de temporada, que vai pegar todos os torneios mais importantes aí em fases finais. Então vamos torcer aí para dar tudo certo com o Alexandro, apesar de que, como eu falei anteriormente, há um mês atrás aí, não era a pretensão dele vir para o Brasil. Vamos ver como é que desenrola. Mas, por enquanto, não tem nada muito avançado também. É mais uma sondagem, não houve uma proposta oficial do São Paulo. Tá rolando mais conversas inclusive do elenco com o Alexandro para ele vir jogar no São Paulo. Vamos ver aí as próximas, os desfechos disso tudo, né? Agora falando sobre o São Paulo em si, o São Paulo ele teve folga desde que jogou com o Barcelona de Guayaquil no Morumbi. Ele teve folga de quinta até domingo, né? E segunda só retomou os trabalhos. São Paulo não tinha folga prevista, porque ia ter o jogo contra o Cruzeiro nessa segunda, né? Mas em virtude dos adiamentos dos jogos, o São Paulo acabou dando folga, uma folga prolongada aí para os atletas. Então eles retomaram trabalho ontem, na segunda-feira. Muito com um foco, né, no jogo de São Paulo e Águia de Marabá. Lembrando que é no Morumbi esse jogo, às 9h30 na quinta-feira. Então, São Paulo vai ter aí, basicamente, 3 dias inteiros e pelo menos um período ainda na quinta de preparo para esse jogo. Então, dá para se preparar legal. Acho que é o maior tempo desde que o Zubeldia chegou de preparo, de fato, da equipe, com tempo para treinar, com o elenco descansado, treinando o elenco inteiro, tirando quem está lesionado, né? Então vamos ver como é que até o São Paulo se comporta nesse período de treinamento, se o time realmente mostra uma evolução. É claro que o Águia de Marabá é um adversário mais fragilizado, mas esses adversários fragilizados, o São Paulo tem que passar o carro e ganhar dos caras. Então, por mais que já jogue com uma vantagem confortável, né, ganhou de 3-1 fora, venha jogar em casa aí precisando podendo até perder por um gol de diferença, que ainda classifica. Eu acho que não é nem intuito do São Paulo, nem de nenhum São Paulino que a gente acabe perdendo esse jogo. Então o São Paulo precisa jogar bem, retomar aí o rumo das vitórias, porque na próxima semana, né, na quarta-feira, a gente tem um jogo importantíssimo contra o Talheres, valendo a primeira colocação. Mas sobre o São Paulo e Águia de Marabá, amanhã tem pré-jogo, vou fazer um pré-jogo bem completo aqui pra gente, falando de tudo que pode acontecer, escalações e aí por diante. Então, do jogo em si, a gente vai falar com mais detalhes amanhã. Jogo esse que, inclusive, pode completar a marca de 600 mil torcedores no Morumbi já nesse mês de maio, que é, um absurdo. Antes a gente demorava
o ano inteiro para completar 1 milhão aí dentro do estádio. A média esse ano tá absurda, tá muito alta. Já tem mais de 20 mil ingressos vendidos contra o Águia de Marabá. É óbvio que, por ser um jogo que o São Paulo já está classificado, contra um adversário mais fragilizado, e principalmente por conta desse horário às 9h30 da noite, que prejudica muito o torcedor que depende de transporte público voltar para casa, né? O São Paulo, ele talvez não consiga lotar o Morumbi dessa vez. Então, mas provavelmente vai dar mais de 30 mil pessoas de novo. São Paulo vai ter um estádio relativamente cheio, provavelmente só com a parte da arquibancada vermelha ali, a oeste, fechada, né? Porque o São Paulo costuma não abrir um setor quando não tem a lotação máxima do estádio. Então, mas ainda assim, excelente notícia, vai alcançar 600 mil torcedores ainda em maio. Um absurdo, é a torcida que conduz. Outra notícia que saiu aí durante essa semana foi que, em virtude da lesão do Ederson, né, o Rafael foi convocado para a seleção. Abriram mais 3 vagas, mas o Rafael não estaria dentro dessas 3 vagas. O Rafael só foi convocado porque o Ederson não vai estar bom ainda, não vai ter recuperado para a Copa América. Então, com a saída do Ederson, o Rafael era a próxima opção ali. Ele tá na frente do Léo Jardim, inclusive nos treinos o Dorival falou que o Rafael desempenhou melhor do que o Léo Jardim. Então, o Rafael, nada mais justo do que ser convocado aí pelo Dorival. O que é uma notícia excelente pro Rafael, acho que todo atleta, né, pensa em jogar um torneio pela seleção. A gente tá falando aí de uma Copa América, talvez o Rafael não tenha chance de disputar a Copa do Mundo, até por uma questão que o Brasil tem excelentes goleiros, né, e faz sentido levar o Bento como terceiro para ganhar experiência. Então o Rafael provavelmente não dispute uma Copa do Mundo, mas vai ganhar a chance de disputar uma Copa América. Fico muito feliz pelo Rafael, que é um excelente profissional e está sendo muito importante, não só esse ano, mas ano passado também na Copa do Brasil. Ele foi muito importante para o São Paulo. Esse ano, já na Supercopa, pegou pênalti. Enfim, merece o Rafael. Eu fico um pouco incomodado, porque ele vai desfalcar o São Paulo em até 9 partidas ao todo. Obviamente depende do desempenho da seleção brasileira na Copa América, mas ele pode desfalcar o São Paulo em até 9 partidas. Mas pelo Rafael, pô, não tem como não ficar feliz. A gente deseja, acho que se a gente estivesse no lugar do atleta, a gente com certeza ia gostar de ser convocado pela seleção brasileira e tá disputando aí a Copa América com a camisa brasileira. Então, pô, desejo toda a felicidade do Rafael, parabéns, porque acho que a consagração de um atleta é ser convocado para a seleção brasileira, por mais que ele desfalque aí o clube em algumas partidas. Partidas essas que vão ser todas pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, o São Paulo não vai ter nenhum desfalque na Copa do Brasil e na Libertadores. Obviamente, é uma competição da Conmebol, né? A Copa América. Então, a Conmebol não colocaria jogos de Libertadores durante esse período. Minha preocupação era sobre a Copa do Brasil, mas também não tem data para a Copa do Brasil nesse período da Copa América. É só o Campeonato Brasileiro, de fato, que vai ter jogos. E aí o São Paulo vai ter a ausência do Rafael e talvez aí de mais alguns jogadores, né? Provavelmente Rames Rodrigues, Bobadilha, Ferrarese, Arboleda. Vamos ver quem desses todos vão ser convocados aí. Mas o São Paulo vai ter desfalque contra o Cuiabá, em casa, né? Esse jogo é em casa. O Vasco fora. Criciúma e Bahia em casa. Atlético Paranaense fora. Bragantino em casa. Atlético Mineiro fora. Grêmio em casa e Juventude fora. Então, ao todo, o São Paulo pode ter todos esses desfalques aí. Desfalques por até 9 jogos em sequência. O Brasil tem grandes chances de chegar na final, então provavelmente o Rafael vai ficar todo esse tempo fora. Agora a Ferrarese talvez fique menos tempo, a Arboleda, se for convocado, talvez fique menos tempo, Bobadilha a mesma coisa. Então vamos ver, né? Mas os jogadores podem ficar fora até esse período de jogos aí, todos de Campeonato Brasileiro, que é uma notícia menos pior, né? E não tem nenhum clássico nesse meio, que poderia ser também um problema. Um jogo que é um clássico regional, tem até jogos grandes, né, contra Grêmio, Atlético Mineiro, enfim, mas até o próprio Vasco, mas não tem nenhum clássico regional, que também é uma boa notícia na medida do possível, né. Com a ausência do Rafael, muito provavelmente o Jandrei deve assumir a vaga. É claro que ainda existe uma competição saudável ali entre o Jandrei e o Yang, que é o nosso terceiro goleiro hoje. O Yang tem 22 anos, então, e ele tem 2 metros de altura, então ele é um goleiro com um grande potencial. Se for pensar no futuro, talvez valha a pena até dar algumas oportunidades para o Yang para testar ele, mas eu acredito que o Jandrei, por ser substituto natural do Rafael aí, deva jogar a maior parte desses jogos, se não todos, né? O Leandro, que é goleiro do Sub-20, ele acaba correndo um pouco por fora ainda, mas provavelmente ele vai ser
relacionado para ser terceiro goleiro na maioria dos jogos. Então ele vai subir aí do sub-20 para acompanhar o São Paulo durante esse período também, muito provavelmente. Outro atleta que durante a Copa América talvez ganhe mais oportunidades é o Sabino, porque a gente pode ficar sem até 2 zagueiros, né? Sem Arboleda e Ferrarese, só com Alan Franco e Diego Costa. Então o Sabino pode eventualmente entrar também na equipe. Mas eu acho que o Rafael especificamente, quem vai acabar assumindo a vaga dele é o Jandrei, apesar de eu achar interessante desses 9 jogos aí, dar 1 ou 2 pro Yang para testar o goleiro. Porque é aquilo, né? 22 anos, 2 metros de altura, ele precisa testar, ele precisa começar a jogar e ver se realmente tem potencial, se realmente faz sentido ele continuar no elenco do São Paulo. E com relação ao Rames, que falando de Copa América já, né? O São Paulo tá deixando o Rames em escanteios, o Beldia claramente não tem interesse em permanecer com o Rames no elenco, não tem interesse em utilizar o atleta, ele não vem sendo relacionado, e é isso. Então, com relação ao Rames, o São Paulo basicamente está esperando a Copa América, porque o Rames obviamente vai ser convocado pela Colômbia, talvez não comece de titular, porque ele não vem jogando, né, pelo São Paulo, mas mesmo que ele começar no banco, ele é camisa 10, ele vai entrar um jogo ou outro, talvez ele até ganhe a posição de titular, porque a gente vê que pela Colômbia ele quer jogar e ele joga muita bola, e o São Paulo tá esperando, basicamente, ele jogar a Copa América para ver se surgem propostas, porque o São Paulo também não quer simplesmente quebrar o contrato, ter que pagar multa, enfim, quer que surja alguma proposta minimamente interessante para o São Paulo se desfazer do jogador, porque, enfim, não deu certo, isso já ficou claro, não deu certo no São Paulo, o jogador não quis, e quando o jogador não quer, não tem muito o que fazer, né? Acho que bola ele tinha para mostrar, ele que não quis. Então, basicamente é isso. Acho que essas foram as principais notícias que movimentaram o São Paulo aí nesses últimos dias. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar seu joinha, deixa um comentário incentivando aí a criação de conteúdo, porque a gente tá começando, mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!